Na década de 1930, o governo federal dos EUA instruiu os cidadãos a cumprirem uma regulamentação conhecida como Prior Appropriation, direito de apropriação. Isso significava que, se alguém retivesse água, mesmo água da chuva, poderia estar violando os direitos daqueles que viviam rio abaixo e dependiam desse suprimento. Apesar disso, seus avós continuaram com suas práticas e coletavam água em barris atrás do celeiro para manter seus jardins. Como resultado, esses jardins permaneciam vivos e verdes o ano todo, mesmo durante as secas mais severas. Esses métodos de jardinagem não convencionais, na verdade, enriqueciam o solo, aumentavam as colheitas e tornavam os aditivos químicos desnecessários. A ciência moderna já confirmou essas técnicas, mas seus avós já as aplicavam há um século. A dica número 4 é uma estratégia lendária na história da jardinagem americana, que erradicava pragas por apenas $2. Além disso, a dica número 11 pode parecer bastante absurda, mas sua eficácia é verdadeiramente notável. Essas 25 estratégias permitiram que milhões de pessoas sobrevivessem a falências bancárias e quebras de safra. Estes não eram apenas conceitos aleatórios, eles são uma parte essencial da história americana da época da Grande Depressão, na década de 1930. Hoje, eles servem como ferramentas essenciais para recuperar sua independência em seu próprio jardim. Vasos feitos de rolos de papelão. Nos anos difíceis da década de 1930, praticamente não havia desperdício, pois cada item ganhava uma segunda vida, incluindo aqueles rolos de papel higiênico de papelão, que hoje normalmente são jogados fora. Minha avó guardava cada um deles cuidadosamente, organizava-os de forma ordenada em bandejas de germinação e os enchia com composto para se preparar para a próxima estação. O segredo está na celulose do papelão. Quando enterrados na terra, eles se decompõem naturalmente e adicionam matéria orgânica ao solo. Além disso, esse método garante que as delicadas raízes jovens das plantas nunca sejam traumatizadas pelo transplante manual. Embora os pesquisadores agrícolas contemporâneos possam alertá-lo sobre o mofo apenas para promover a compra de vasos de plástico descartáveis, esse método tradicional economiza uma quantia significativa de dinheiro. Um conjunto de vasos biodegradáveis em um centro de jardinagem custa cerca de $5 por 24 unidades, mas minha avó fazia dezenas deles a partir de coisas que as pessoas normalmente jogavam fora sem pensar. Para obter os melhores resultados, use-os para vegetais de crescimento rápido, como folhas verdes, e transplante-os para o solo assim que as primeiras folhas verdadeiras aparecerem, para que o papelão não retire muito nitrogênio da planta. Semeadura em calhas. Nas décadas de 1930 e 1940, as calhas eram tipicamente feitas de aço galvanizado ou madeira. Eram materiais caros, cruciais para proteger a fundação de uma casa contra os danos da chuva. Removê-las para usá-las como vasos teria causado vazamentos e a destruição da fundação, um problema muito mais caro do que comprar vegetais. No entanto, meu avô descobriu uma maneira de reaproveitar seções de calhas velhas e danificadas em bandejas de germinação altamente eficazes. Essa técnica é particularmente boa para ervilhas. Basta encher a calha com adubo, semear as sementes. E assim que as mudas ganharem força, cavar uma trincheira no canteiro do jardim e deslizar cuidadosamente toda a fileira de mudas diretamente para dentro dela. Esse método foi, na verdade, usado por agricultores japoneses durante o período Edo, há 3 séculos, utilizando bambu rachado. Embora as revistas de jardinagem modernas ocasionalmente descrevam isso como uma nova invenção para comercializar produtos de calhas de plástico, a realidade é que isso já estava presente no jardim da minha avó na década de 1950. Uso de cabelo humano para repelir pragas. Houve um tempo em que espalhar punhados de cabelo em um jardim era considerado inadequado em muitos bairros. As pessoas consideravam isso anti-higiênico ou feio, e algumas autoridades até exigiam a remoção, pois não atendia aos padrões da comunidade. Para aqueles que passavam por tempos difíceis, no entanto, esse truque era vital para a sobrevivência. Durante a Grande Depressão, os Victory Gardens
Jardins da Vitória, eram uma tábua de salvação. E protegê-los de cervos ou coelhos era uma questão de vida ou morte, quando não havia dinheiro para cercas de arame caras. Minha avó recolhia cabelos após cada escovação, ou os conseguia em barbearias locais para espalhá-los ao redor da borda do jardim. O cheiro de feromônios e o odor corporal humano nos cabelos criam um sistema de segurança invisível que causa desconforto aos herbívoros e os mantém longe dos vegetais. A ciência confirmou que os cabelos, ao se decomporem, fornecem uma grande quantidade de nitrogênio e enriquecem o solo naturalmente. Lembre-se, no entanto, de que leva anos para que os cabelos se decomponham completamente, de modo que sua função principal é mais a dissuasão do que a fertilização. Um pequeno detalhe a ser lembrado é que o cabelo humano normalmente não funciona com pequenos roedores, como camundongos ou esquilos, pois eles já estão muito acostumados a viver perto de humanos. Sabão na jardinagem. Desde o século XIX, os registros agrícolas ocidentais documentam o uso de sabão de óleo de baleia como um pesticida comum. Por volta de 1893, o sabão Fels Naphtha surgiu e se tornou um nome lendário na história da jardinagem americana. As donas de casa da época ralavam o sabão e o dissolviam em água para pulverizá-lo em árvores frutíferas e vegetais, a fim de prevenir infestações de pragas. Ele permaneceu como uma arma principal durante os anos da Depressão, quando os pesticidas comerciais eram muito caros ou escassos devido à guerra. Uma solução de sabão diluída é um dos pesticidas mais seguros do mundo. Ela pode atacar a camada protetora de cochonilhas e moscas brancas, fazendo com que sequem rapidamente e morram. O mais importante é que não há necessidade de se preocupar com resíduos tóxicos, embora isso já tenha sido muito mal compreendido, levando a avisos de que o sabão permitiria a penetração de produtos químicos tóxicos no solo. Apenas tome cuidado para não usar detergente de louça moderno como substituto, pois os agentes de limpeza agressivos contidos nele removem a cera protetora das folhas das plantas. Além disso, antes de começar a jardinagem, você pode arranhar uma barra de sabão com as unhas para evitar que a sujeira se acumule sob elas, mantendo suas mãos limpas após o término do trabalho. Carvão vegetal em plantas de vaso. Essa técnica tem suas origens nas antigas florestas tropicais da Amazônia. Os povos indígenas de lá desenvolveram um solo extremamente fértil, conhecido como terra preta, misturando carvão vegetal, resíduos orgânicos e fragmentos de cerâmica na terra. Durante séculos, agricultores no Japão e na Europa usaram carvão de lareiras ou fogões a lenha para misturá-lo ao solo, a fim de melhorar a retenção de água e manter a aeração. A estrutura minúscula e porosa do carvão oferece um habitat ideal para milhões de micróbios benéficos e possui uma propriedade antibacteriana natural que previne efetivamente a podridão das raízes. Hoje, grandes corporações comercializam isso sob o nome caro de biocarvão, biochar. Mas meu avô sempre soube como usar carvão limpo de seu próprio fogão a lenha para o seu solo. No passado, os métodos tradicionais frequentemente recomendavam o uso de cascalho ou seixos no fundo de um vaso para drenagem. No entanto, o cascalho não apenas adiciona peso desnecessário, mas também pode impedir o fluxo ascendente de água, o que às vezes leva a uma zona saturada no fundo, causando a podridão das raízes. O carvão mantém o solo solto, retém melhor a água e torna os vasos grandes muito mais leves e fáceis de mover. Apenas certifique-se de nunca usar carvão de uma churrasqueira, pois ele normalmente contém aditivos para facilitar o acendimento e sal, o que prejudicará suas plantas. Guardar as próprias sementes. Antes que enormes centros de jardinagem surgissem por toda parte, guardar sementes não era apenas um hobby. Era a única maneira de manter uma fazenda de uma estação para a outra. Sua avó colhia e armazenava sementes das plantas mais saudáveis, aquelas que haviam se adaptado perfeitamente ao solo e ao clima específicos da sua família. No entanto, um ponto de virada significativo ocorreu em 1970, quando as empresas começaram a patentear sementes e a promover o uso de sementes híbridas EF1. Essas sementes produzem uma bela primeira colheita, mas seus descendentes não crescerão da mesma maneira no ano seguinte,
forçando você a voltar e comprar novas a cada primavera. Este é um modelo de negócios muito calculado. Ao guardar suas próprias sementes tradicionais e crioulas, você preserva uma herança botânica que está desaparecendo gradualmente. Pesquisas mostram que 94% das variedades comerciais de vegetais do ano de 1900 estão extintas hoje. As bibliotecas de sementes de variedades antigas trabalham diligentemente hoje para manter essas variedades antigas vivas, pois elas representam nossa última linha de defesa contra a dependência total das corporações de sementes. Coletar água da chuva para o jardim. A história da coleta de água da chuva é a prova definitiva de como regulamentações rígidas podem prejudicar a independência pessoal. Antes que existissem contas de água municipais, seu avô construía sistemas inteligentes com calhas de madeira e potes de barro para que nem uma única gota de água do telhado fosse desperdiçada. Com apenas uma pequena quantidade de chuva em uma área de telhado de menos de 1.000 pés quadrados, aproximadamente 93 metros quadrados, você pode coletar mais de 600 galões, aproximadamente 2.270 litros, de água limpa gratuitamente. Uma estação chuvosa abundante é suficiente para armazenar água para uso até setembro. O segredo está no desviador de água da chuva, First Flush Diverter, uma seção simples de tubo que desvia a água suja inicial antes que a água limpa entre no tanque. O vovô construía tudo sozinho com chapa de metal dobrada, mas hoje você só precisa de tubos de PVC, no valor de cerca de $2. Houve um tempo em que estados como Colorado ou Utah restringiam ou proibiam isso devido às leis de direitos de água. Mas em 2016 o Colorado legalizou novamente para até 110 galões, e Utah o seguiu. Hoje, muitos cientistas reconhecem que a coleta descentralizada de água da chuva não é perigosa, como se alertava antigamente. Pelo contrário, ela ajuda a mitigar inundações e a desacelerar o esgotamento das águas subterrâneas. Algumas revisões até sugerem que as decisões governamentais anteriores estavam erradas. À medida que as regulamentações são lentamente flexibilizadas, as pessoas percebem que uma residência pode reduzir a irrigação externa em 40% simplesmente usando água da chuva. Seu avô não precisava de estatísticas. No meio de um agosto seco, ele simplesmente olhava para o seu tanque de água cheio e sorria. Destruir ervas daninhas com vinagre ou cloro. Esta é uma prática perigosa e ilegal em muitas regiões. O cloro é um produto químico tóxico. Se penetrar no solo, destrói a vida do solo e contamina as águas subterrâneas. Despejar produtos químicos de limpeza diretamente no meio ambiente é considerado poluição ambiental. Naquela época, no entanto, quando o uso de produtos químicos para matar ervas daninhas era mais difícil do que decidir o que fazer para o jantar, seus avós viam as coisas de forma diferente. Eles escolhiam os dias mais quentes e ensolarados para agir e pulverizavam vinagre diretamente nas folhas das ervas daninhas. O ácido acético do vinagre, combinado com o calor do sol, atacava imediatamente a estrutura celular, secava as raízes das ervas daninhas e as cozinhava em poucas horas. Em caminhos de concreto difíceis, uma pequena quantidade de cloro diluído também funcionava para eliminar as ervas daninhas pela raiz e manter a área limpa sem altos custos. No entanto, essa técnica requer cautela absoluta, pois o cloro é um produto químico forte, que, se usado incorretamente, pode matar micróbios e envenenar as águas subterrâneas. Você deve aplicar esse truque apenas em áreas não plantadas, como calçadas, e sempre se lembrar de diluir o cloro em uma proporção segura para não prejudicar o equilíbrio do pH do solo circundante. Cultivar alimentos no jardim da frente. Na década de 1940, os jardins da frente foram reaproveitados para a campanha Victory Garden, Jardim da Vitória. Fileiras de repolho e cenoura substituíram as roseiras, e ninguém reclamou. A faixa de terra voltada para o sul entre a porta da frente e a calçada recebe a maior parte da luz, a luz solar. E você pode usar esse espaço para cultivar várias folhas verdes, ervas e feijões trepadeiras para abastecer sua cozinha de maio a outubro. Na década de 1970,
o cultivo de alimentos no jardim da frente tornou-se quase um tabu. Os vizinhos reclamavam, e algumas câmaras municipais emitiam advertências sobre jardins feios. Em certas áreas suburbanas da Inglaterra, as restrições para novos conjuntos habitacionais proibiam expressamente o plantio de árvores frutíferas no jardim da frente. Aparentemente, a produtividade era vista como algo que desvalorizava as propriedades. No entanto, o movimento Incredible Edible mostrou nos últimos 15 anos que um jardim utilitário público não apenas fornece vegetais e ervas em abundância, mas também promove fortes laços comunitários. Romper com essas noções desatualizadas de estética para utilizar áreas ensolaradas é um passo crucial em direção à autossuficiência urbana ou suburbana. Suportes para feijões feitos de árvores de Natal. Nossos avós nunca deixavam uma árvore de Natal descartada simplesmente na beira da rua. Eles a reaproveitavam de uma maneira muito inteligente. A vovó usava cuidadosamente uma tesoura de poda para aparar os galhos. Galhos pequenos eram amarrados com barbante, em uma forma de cone estável para criar suportes para fileiras de ervilhas, uma estrutura que podia durar 3 verões consecutivos. Galhos maiores eram usados como bordas de canteiros, e o tronco era serrado em fatias para caminhos. Até mesmo as agulhas de pinheiro eram recolhidas para fazer cobertura morta, mulch, na base de plantas que gostam de acidez, como mirtilos, o que ajudava a reter a umidade e a melhorar o solo naturalmente. Por um tempo, o governo emitiu avisos rigorosos e até proibições sobre o armazenamento de pinheiros secos nos quintais, devido a preocupações com risco de incêndio. As empresas de coleta de lixo também preferiam que as pessoas os jogassem fora para que pudessem cobrar uma taxa, em vez de permitir a reutilização. No entanto, de acordo com os números da EPA de 2024, até 33 milhões de árvores de Natal são descartadas anualmente nos EUA, e menos de 10% são compostadas. Se cada família seguisse o método da vovó, os jardins receberiam até 800 mil toneladas de fertilizante orgânico, gratuito todo mês de janeiro. A única precaução é quebrar os galhos em pedaços pequenos, se estiverem muito secos para a cobertura morta, e evitar a construção de cercas altas, se a sua área for propensa a incêndios causados por pontas de cigarro ou churrasqueiras. Treinar raízes profundas em tomates. Esse sistema de cultivo era um segredo usado por agricultores nas regiões áridas do oeste americano desde o século XIX, onde a água sempre foi um luxo. Em vez de desperdiçar água diariamente, eles aplicavam uma técnica que pode parecer dura, mas é incrivelmente eficaz. Pare completamente de regar nos primeiros 7 dias após o transplante da jovem planta de tomate para o solo. Parece um pouco absurdo e extremo, mas essa negligência intencional força as raízes a crescerem profundamente nas camadas do solo para encontrar umidade natural, construindo assim um sistema radicular robusto e poderoso. As empresas de irrigação sempre querem que você instale sistemas automáticos que funcionem diariamente, para que as plantas permaneçam dependentes deles. Mas a verdade é que um tomateiro com raízes profundas treinadas pode suportar ondas de calor intensas ou longos períodos de seca sem que você precise regá-lo todos os dias. Isso não apenas economiza de 30% a 50% de água, mas essa técnica também concentra o sabor dos tomates e os torna mais deliciosos, pois a planta não é forçada a absorver muita água. Para apoiar essa técnica, use uma camada de palha ou feno ao redor da base da planta. Essa cobertura morta ajuda a reter a umidade no solo profundo, evita a evaporação e mantém o solo fresco, proporcionando ao tomateiro o ambiente de crescimento perfeito. Limpar ferramentas enferrujadas com vinagre. O vinagre branco existe há cerca de 5.000 anos, desde a época dos antigos babilônios. Ao longo da história humana, o vinagre foi mais do que apenas um condimento. Foi o agente de limpeza mais versátil em qualquer casa. O vinagre branco contém cerca de 5% de ácido acético. Quando você mergulha uma ferramenta enferrujada no vinagre, o ácido acético entra em uma reação química com a camada de óxido de ferro.
Esse processo amolece a ferrugem, fazendo com que ela se solte da superfície metálica original. Após o tempo de imersão, tipicamente de 12 a 24 horas, você só precisa usar uma escova de cerdas duras para esfregar levemente, e a ferrugem será completamente lavada, revelando o metal brilhante por baixo. Muitas pessoas costumam jogar fora itens enferrujados, acreditando que não podem mais ser salvos, e que comprar um novo é mais fácil do que consertar. Mas com apenas uma garrafa barata de vinagre branco, você pode economizar muito dinheiro em ferramentas novas. Seja em tempos difíceis ou na era moderna, nunca é uma boa ideia jogar fora o que ainda pode ser salvo. Uma observação importante é que, após a ferramenta secar completamente, você deve aplicar imediatamente uma fina camada de óleo na superfície de metal exposta para criar uma barreira contra o ar e evitar que a oxidação retorne imediatamente. Chá de fertilizante feito de ervas daninhas em bebidas. Sua avó nunca gastava dinheiro com fertilizantes para plantas na loja, porque ela sabia como transformar ervas daninhas, que normalmente são consideradas lixo, em uma valiosa fonte de nutrientes. Urtigas ou ervas daninhas, que absorvem nitrogênio e potássio das profundezas do solo, eram colocadas em um balde com água da chuva e deixadas para fermentar em um canto do jardim por cerca de 2 semanas. O resultado é um líquido espesso e marrom escuro, com um cheiro muito distinto. Pesquisadores da Universidade de Coventry provaram que isso contém tanto nitrogênio quanto marcas caras de fertilizantes comerciais. Embora esse processo de fermentação frequentemente leve a reclamações dos vizinhos e as câmaras municipais às vezes exijam sua interrupção devido ao cheiro desagradável, é a maneira mais inteligente de devolver ao solo o que pertence ao solo. Ao usá-lo, basta diluir uma parte do chá em 10 partes de água limpa para criar um maravilhoso fertilizante líquido para vegetais folhosos. Este é o segredo para manter um jardim verde sem gastar um centavo e, ao mesmo tempo, maximizar todos os recursos naturais disponíveis. Os Jardins das Mulheres do Missouri. Durante os anos mais sombrios da Grande Depressão, quando os homens do Missouri tiveram que deixar suas casas para encontrar trabalho nas grandes cidades, as mulheres se tornaram os únicos pilares que sustentavam seus lares. Elas cultivavam jardins de subsistência maiores do que o normal e combinavam uma variedade de vegetais com a criação de pequenos animais, para que suas famílias nunca dependessem totalmente da ajuda do governo. O governo dos EUA de Roosevelt também aplicou a tática de ajudar as pessoas a se ajudarem nessa época, distribuindo sementes e ferramentas em vez de apenas dinheiro. Os Jardins das Mulheres do Missouri não eram apenas uma fonte de alimento, mas se tornaram um símbolo de força e autossuficiência durante a crise. Elas criaram fortes redes de apoio social, compartilhavam sementes, métodos de controle de pragas e até mesmo suas preocupações econômicas. Esses esforços silenciosos contribuíram significativamente para a produção nacional de vegetais e restauraram a crença na capacidade de cada família de ser autossuficiente. Uso de águas cinzas. Sua avó regava o jardim com a água da lavagem da louça e achava isso completamente normal. Em regiões áridas como Jordânia, Israel e países do norte da África, as águas cinzas são usadas desde a antiguidade. Durante os verões secos de 1976 e 1959, foram essas águas cinzas que ajudaram todos os jardins comunitários americanos a sobreviver. Despejar águas cinzas no ralo é um desperdício enorme, quando uma residência pode gerar até 100 litros de água reutilizável diariamente, o suficiente para manter uma pequena horta sem recorrer ao caro abastecimento municipal de água potável. Embora as autoridades de saúde modernas frequentemente tenham preocupações com o risco de E. coli e normalmente proíbam regar vegetais folhosos diretamente com águas cinzas, o uso de sabão biodegradável resolveu esse problema em grande parte. O governo australiano chegou a promover sistemas de desvio de águas cinzas e emitiu regulamentações detalhadas sobre sabão e filtragem de água, especialmente após a seca do milênio, que durou do final da década de 1990 até 2010.
Hoje, à medida que os preços da água continuam a subir, é uma jogada inteligente aprender a reutilizar essa água para árvores frutíferas ou flores, a fim de economizar dinheiro e proteger os recursos hídricos. Proteção contra geada com jarros de plástico velhos. Sempre que chegava a notícia de que uma onda de frio se aproximava, minha avó, em vez de entrar em pânico como muitos jardineiros modernos, recolhia calmamente grandes jarros de leite de plástico. Cortando tudo e colocando-o sobre cada muda, ela criava um sistema perfeito de mini estufa para proteger os brotos jovens dos cristais de geada. A cobertura de plástico serve para reter o calor e manter uma umidade uniforme, evitando que os ventos frios danifiquem diretamente as folhas das plantas, ao mesmo tempo em que garante que o interior não fique muito abafado. Essa solução não custa nada, mas oferece proteção absoluta. Muito melhor do que usar grandes lonas, que podem quebrar galhos ou causar podridão. Embora já se tenha alertado que o uso de plástico no jardim poderia liberar produtos químicos no solo, você só precisa ter o cuidado de não usar jarros com muitos rótulos. Quando o sol nasce de manhã e o ar esquenta, basta levantar cuidadosamente essas caixas de proteção para que as plantas possam respirar e realizar a fotossíntese. Colocar pedras ao redor das plantas para mantê-las aquecidas. Sempre que o tempo esfriava, minha avó tinha o hábito meticuloso de caminhar pelo jardim e organizar pedras de tamanho médio ao redor da base das plantas mais sensíveis. Isso não servia apenas para decoração, era uma aplicação do princípio da massa térmica. As pedras absorvem e armazenam a energia do sol durante todo o dia. E em seguida, liberam esse calor lentamente para o solo ao redor das raízes quando a noite cai. Esse processo cria um microclima que é alguns graus mais quente que o ambiente, protegendo o sistema radicular do choque de quedas bruscas de temperatura. Enquanto muitos jardineiros modernos veem as pedras como um incômodo ou como algo que torna o solo pesado, nossos avós as viam como um sistema de aquecimento totalmente gratuito e sustentável. Esse pequeno truque é particularmente eficaz para plantas tropicais ou mudas recém-transplantadas, ajudando-as a sobreviver a noites geladas sem aquecedores elétricos caros. Uso de sementes da despensa. O segredo da independência alimentar às vezes não está em sementes caras ou embalagens coloridas no supermercado, mas se esconde bem atrás dos potes velhos em sua despensa. Minha avó sempre soube que as ervilhas secas, feijões pretos, feijões mungo ou feijões vermelhos, que a família guardava para sopas eram, na verdade, sementes em um estado perfeito de dormência. Em vez de gastar de $2 a $5 em um pacote de sementes com apenas algumas dezenas de sementes de grandes corporações, você pode ter milhares de sementes por apenas alguns centavos. O segredo da vovó era sempre deixar os feijões secos de molho em água por cerca de 1 hora antes de semear, para despertar o embrião e fazer o processo de germinação ocorrer 2 vezes mais rápido. Esta é a dica de economia mais inteligente para otimizar o orçamento do seu jardim, ajudando qualquer família a iniciar uma horta, mesmo quando os bolsos estão vazios. No entanto, isso encontra uma resistência silenciosa por parte das empresas de sementes. Na verdade, plantar a partir da sua despensa é uma espécie de protesto contra o modelo de negócios de sementes híbridas, que não podem ser reutilizadas. A coisa mais importante a ter em mente ao aplicar esse truque é garantir que esses feijões não tenham sido submetidos a nenhum tratamento térmico, como torrefação, ou temperados com produtos químicos ou especiarias, pois o calor alto mata completamente a vida na semente. Uso de fuligem como fertilizante e para controle de pragas. Em uma época em que todas as casas eram aquecidas com um fogão a carvão, a fuligem não era lixo, mas uma valiosa fonte de minerais gratuitos. Meu avô recolhia cuidadosamente cada punhado de fuligem escura da chaminé, para levá-la ao jardim, no início da primavera. Essa camada de fuligem adicionava nutrientes e atuava como uma barreira natural. A superfície áspera dificultava o rastejamento das lesmas sobre ela. O cheiro forte afastava moscas nocivas e ajudava o solo a permanecer mais escuro para reter o calor, o que apoiava o crescimento das plantas em dias frios.
A partir das décadas de 1960 e 70, no entanto, quando o aquecimento central substituiu lentamente os fogões a carvão, as empresas químicas preencheram rapidamente a lacuna com iscas para lesmas que continham metaldeído, um produto químico tóxico que foi totalmente proibido no Reino Unido em 2022, por prejudicar a vida selvagem. Em contraste, a fuligem natural fornece oligoelementos como potássio e nitrogênio, sem poluir o meio ambiente. Uma observação técnica importante é que você deve armazenar a fuligem em um saco seco por cerca de 3 meses antes de usá-la, para que os compostos de enxofre possam se dissipar, a fim de evitar a queima das raízes das plantas jovens. Além disso, não use absolutamente nenhuma fuligem de fogões, a lenha onde plástico, tinta ou cola tenham sido misturados, pois eles contêm dioxinas e metais pesados que podem envenenar seus alimentos. Semeadura sucessiva a cada 2 semanas. Há uma verdade que as corporações de sementes e os livros de jardinagem modernos frequentemente ignoram de propósito para impulsionar as vendas. Você não precisa semear todas as suas sementes de uma só vez. Minha avó, assim como os jardineiros comunitários de 50 anos atrás, sempre aplicavam a técnica de semeadura sucessiva instintivamente. Em vez de semear um pacote inteiro de sementes de alface em um único dia de primavera, apenas para se deparar com uma montanha de verduras 2 semanas depois que não poderiam ser comidas, ela semeava apenas uma fileira curta a cada 2 semanas, de março até agosto. Dessa forma, a família tinha vegetais frescos para colher continuamente por 6 meses, em vez de tudo amadurecer de uma vez e depois desaparecer. Os livros de jardinagem hoje frequentemente tentam complicar as coisas, chamando isso de técnica de cultivo avançada. Mas, na realidade, era apenas o bom senso de nossos avós para evitar o desperdício. Semear tudo de uma vez é, na verdade, uma armadilha para o consumidor, que faz com que você esgote seu pacote de sementes rapidamente, de modo que você tenha que voltar à loja para a próxima colheita e comprar mais. Com apenas um único pacote de sementes, se você souber como dividir o tempo, poderá fornecer verduras suficientes para toda a família de maio a outubro. Apenas lembre-se de anotar o cronograma de semeadura em etiquetas caseiras, para não perder o ritmo de crescimento do jardim. Deixar sementes de molho em água com sal de Epsom. No mundo da geração mais velha de jardineiros, o sal de Epsom, sulfato de magnésio, não servia apenas para banho, mas também era uma bebida energética mágica para brotos jovens. Antes de semear, a vovó sempre dava às suas preciosas sementes um banho de nutrientes essenciais. O segredo está na fórmula: uma colher de sopa de sal de Epsom dissolvida em 1 galão de água morna. Sementes embebidas nessa solução por 4 a 6 horas absorvem uma quantidade generosa de magnésio. O magnésio é o mineral-chave que desencadeia as enzimas de germinação e promove um desenvolvimento radicular profundo e forte desde os primeiros momentos de vida. As corporações de fertilizantes e estimulantes de crescimento certamente não querem que você saiba que um produto barato, que custa menos de 2 libras por quilo na farmácia, pode substituir perfeitamente suas caras soluções de enraizamento. No entanto, você deve ter muito cuidado com o tempo de imersão. Não deixe as sementes por muito tempo, mais de 6 horas, na água com sal de Epsom, pois a alta concentração mineral pode ter o efeito oposto e danificar a delicada casca da semente. Um pouco de magnésio no momento certo faz a diferença entre uma muda fraca e um guerreiro verde na horta da sua casa. Fertilizar com restos de peixe. Transformar pedaços de peixe que sobraram em superalimento para plantas é uma técnica poderosa e antiga dos nativos americanos que nossos avós preservaram silenciosamente. Em vez de jogar cabeças, espinhas ou vísceras de peixe no lixo, onde causam poluição ambiental, as pessoas daquela época cavavam buracos com exatamente 12 polegadas, aproximadamente 30 centímetros, de profundidade diretamente sob as plantas de tomate, milho ou abóbora, antes do início da estação. À medida que os peixes apodrecem lentamente no solo, eles liberam grandes quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio, bem como oligoelementos, nutrindo as plantas durante todo o verão.
O resultado são tomateiros com caules da espessura de um polegar e colheitas incríveis sem um único grão de fertilizante químico. No entanto, esse truque de jardinagem já enfrentou forte resistência. Na década de 1960, muitas câmaras municipais emitiram proibições oficiais sobre o uso de peixe como fertilizante, pois os vizinhos reclamavam do cheiro. As empresas de fertilizantes também aproveitaram essa oportunidade para promover fertilizantes químicos limpos, porém caros. O segredo para superar esses obstáculos, no entanto, é simples. Você deve enterrar o peixe a pelo menos 4 a 12 polegadas, aproximadamente 10 a 30 centímetros de profundidade, e pressionar a terra firmemente. Essa profundidade é suficiente para impedir a propagação do cheiro e proteger o fertilizante de ser desenterrado por animais como cães ou gatos. Sistema de prato e tigela para a germinação de sementes. Muitos jardineiros amadores frequentemente cometem o erro de mergulhar as sementes diretamente na água, na esperança de que germinem mais rápido. Na realidade, isso frequentemente faz com que as sementes sofram de uma grave falta de oxigênio e apodreçam rapidamente devido a bactérias. Para resolver isso, minha avó desenvolveu um engenhoso sistema de germinação usando uma tigela e um prato pequeno. Um pouco de água é derramado na tigela como base, e em cima dela fica um prato com as sementes, que são embrulhadas em um pano fino e úmido. O prato é colocado cuidadosamente de forma que fique logo acima da superfície da água, mas nunca completamente submerso. O vapor que sobe da tigela é capturado pelo prato e pelo pano, criando um microclima com umidade uniforme e suave, que permanece arejado ao redor das sementes durante todo o dia. Essa técnica garante que as sementes sempre recebam a água de que precisam para estimular o crescimento, sem nunca correrem o risco de ficarem encharcadas. Com apenas uma tigela velha e um prato, você tem um laboratório de germinação, que é mais eficaz do que qualquer equipamento moderno. Etiquetas de plantas gratuitas. Nas memórias das crianças do pós-guerra, recolher potes velhos de iogurte ou sorvete dos vizinhos não era apenas uma brincadeira, mas a preparação para a nova estação da avó. Em vez de gastar dinheiro em etiquetas de plástico frágeis que quebram facilmente nos centros de jardinagem, as pessoas daquela época transformavam o lixo plástico em ferramentas muito duráveis para o manejo do jardim. A vovó cortava meticulosamente os recipientes de plástico branco em tiras de cerca de meia a 1 polegada, aproximadamente 1,2 a 2,5 centímetros, de largura, criando assim centenas de etiquetas de plantas totalmente gratuitas. Essas tiras de plástico não são apenas resistentes às intempéries, mas também absolutamente à prova d'água, e mantêm as informações sobre a variedade da planta bem legíveis desde a semeadura até a colheita. Essa reutilização é, na verdade, um pequeno ato de rebelião contra a cultura de consumo e a explosão de plásticos descartáveis, que é constantemente impulsionada pelas empresas de manufatura. Em vez de jogá-los na lixeira de reciclagem, onde na realidade a maior parte do plástico ainda não é processada, você prolonga a vida útil deles diretamente por muitos mais anos em seu jardim. Para obter os melhores resultados, a vovó sempre recomendava usar uma caneta à prova d'água para escrever o nome da planta e a data de semeadura no lado branco da etiqueta. Essas etiquetas podem durar 5 ou 6 estações sem desbotar ou apodrecer sob o sol quente. Estas dicas de jardinagem da época da Grande Depressão são mais do que apenas técnicas. Elas são símbolos de total independência dos sistemas modernos de dependência. Neste jardim, nada é lixo, é apenas algo que ainda não encontrou o seu lugar. Se essas memórias do jardim dos seus avós aquecem o seu coração, por favor, clique em curtir e inscreva-se para nos acompanhar nesta jornada de descoberta de histórias esquecidas da nossa herança. E quanto a você? Qual truque de jardinagem dos seus avós você ainda aplica no seu jardim hoje? Por favor, compartilhe suas valiosas histórias e experiências nos comentários, para que todos possamos aprender juntos. Se essas histórias mudaram a maneira como você vê as ervas daninhas no seu jardim, ou o lixo na sua cozinha, por favor, inscreva-se no canal e deixe um curtir. Nós desenterramos a história que tentaram enterrar. Plante o futuro
O próximo tesouro será aberto em breve.